E nós estamos olhando aqui nessa história de Noé para um momento em que toda a terra estava corrompida, como se diz aqui. As pessoas estavam corrompidas. Como assim? Elas estavam corrompidas. Tem um trecho da Bíblia que diz: assim como foram nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Como? Ele diz: as pessoas casam-se e dão-se em casamento, e fala outras coisas, mas devemos fazer uma pergunta antes de continuar. Casar e dar em casamento é algo normal, né? Então por que a Bíblia fala que as pessoas casavam, davam-se em casamento? Porque as pessoas estavam vivendo o seu cotidiano sem expectativa em Deus, cada um por si, né? Cada um pela sua própria vontade. Eles não tinham mais amor, temor a Deus, não eram pessoas boas, elas agora tinham seus corações sujos. E isso chegou, claro que Deus vê tudo, mas chegou como algo muito triste. É como, a Bíblia fala, um mau cheiro chegou diante de Deus. E aí, irmãos, Deus ficou triste. E a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Então, nós fazemos uma pergunta: Deus arrependeu-se? Mas como assim? Se Deus ele sabe tudo, ele viu o futuro. Deus ele não sabia que isso ia acontecer? Sabia. Mas Deus já tinha se arrependido disso. Só, irmãos, que você olha e diz assim: então Deus não deveria ter feito um homem. Se for olhar com um olhar nosso, humano, de erros e pecados, Deus não deveria ter feito nem aquele que pergunta. Por quê? Porque o que pergunta, seja para zombar, ou seja, para entender, já é mal em seu coração. Então o ser humano é mau por natureza. O ser humano é mau no seu coração. Então alguém diz assim: então se Deus se arrependeu, ele deveria não ter criado, porque ele se arrependeu, ele errou. Quem errou não foi Deus, irmão. Quem errou foram os homens. Deus acertou, ele fez um homem perfeito. Como é que Deus erra se ele faz algo perfeito? Deus não fez um homem com pecado. Deus não fez um homem sujo. Deus não fez um homem corrompível. Deus fez um homem livre, mas perfeito. O problema é que o homem deixou-se induzir pelo mal. E o homem, irmãos, a tendência do homem é cair. Depois que Adão e Eva caíram, o homem ficou mais propenso infinitamente a cair. Eva caiu, Adão caiu. Se eles não tivessem feito aquilo, talvez o homem seria mais forte, teria menos probabilidade de cair. Só que não foi assim que aconteceu. Então diz: se Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele não deveria ter feito. Mas Deus, como é Deus, ele tomou outra atitude. Ele disse: fazer o seguinte, eu vou limpar a humanidade corrompida e suja, e vou deixar só os que são puros, limpos, aqueles que me querem de verdade.
É igual quando a gente olha para uma pessoa que faz tanta maldade e a gente pergunta assim: por que Deus não elimina logo esse indivíduo? Né? Por que Deus não tira logo da terra esse? A gente faz essa pergunta a Deus. Está servindo de nada só para fazer maldade? Então Deus, para mostrar para você uma coisa, Ele disse, olhou para Noé e viu em toda a terra, irmão, não tinha pouca gente na terra não. Não tinha pouca gente não. Adão já tinha morrido, e Adão, olha que Adão já tinha morrido aproximadamente com 1000 anos. E outros que foram surgindo, ou seja, no mínimo a terra já tinha 1000 anos de existência da humanidade. Em 1000 anos a população era muito grande, tinha muita gente. E fora que naquele tempo eles tinham filhos de quantidade alta. Não era como hoje, as pessoas têm 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, no máximo 4 filhos, e perdidamente alguém tem mais do que isso. Se você for olhar, 1000 anos não é a mesma coisa que 1000 anos de hoje não. Talvez tivesse uma população, se no mínimo a metade do que existe hoje. Você imagina, e no meio de toda essa população, Deus só encontrou Noé, um homem justo, só Noé. Deus olhou e achou graças, Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para Noé, alegrou-se, que bom que tem um. Irmão, se não tivesse Noé, Noé é uma tipologia de Cristo, porque se Noé não existisse, Deus teria destruído todos e não existiria, só se Deus recriasse de novo a humanidade, mas a humanidade teria deixado de existir naquele momento. Lembra da pergunta de Abraão, quando ele disse, e se houvesse 5, né? 5 na cidade, destruiria a cidade, Senhor? Não, por amor aos 5 eu não destruiria não. Como Deus destruiu só aquela cidade, Ele tirou Ló dela, livrou Ló. Então Deus teria destruído toda a terra. Irmãos, e Deus olhou para Noé, se agradou de Noé e disse, Noé, faz uma árvore para tu se proteger e proteger alguns animais que eu quero dar uma lavada na terra, quero fazer uma limpeza, a terra está muito suja, eu quero fazer uma limpeza. Sabe o que é que Deus fez, irmãos? Jogou água. Deus sepultou na água toda sujeira. Por que a água? Porque a água é limpa. Por que Jesus se comparou à água? Água viva. Porque a água viva limpa as impurezas. A água limpa. E Deus, Ele deu uma lavagem na terra, passou o rodo na terra, e só sobrou Noé, seus 3 filhos, e as mulheres de seus filhos, e sua esposa, só 8 pessoas, apenas 8 pessoas. Sabe o que aconteceu, irmãos? A coisa mais linda, a terra ficou limpinha, aquela extenso planeta todo limpinho, talvez com algumas ervas crescendo, as árvores começando a aparecer, e aquela família pura ali. Aí fica, Deus limpou a terra, não limpou? Deus fez um homem perfeito, agora não tinha Noé, um homem que andava na presença de Deus, não era?
Isso continuou assim? A humanidade ficou perfeita e linda, sem pecados? Não. A humanidade se sujou de novo. Sujou-se de novo. Chegando a uma época, irmãos, da humanidade estar tão suja novamente, tão suja, talvez até pior, que eles olharam um para o outro, já também com seus desejos, suas ansiedades, ambições, ganância, e disseram assim: sabe uma coisa? Bora construir uma torre e vamos nos reunir aqui num só lugar e vamos subir, nos tornar uma potência e alcançar o céu com essa torre. Irmãos se juntaram, eles iam fazer isso, até que Deus poderia deixar eles ter continuado fazendo aquilo. O problema é que aquilo que eles estavam fazendo era uma arrogância contra Deus. Eles queriam afrontar o Senhor com seus desejos, assim como hoje existe homens amantes de si mesmo, que não temem a Deus e estão afundados nos seus próprios desejos, prazeres. Às vezes até usam o nome de Deus, mas para se beneficiar. Às vezes até usam o nome de Deus, mas para entrar em determinados ambientes. Mas são amantes de si mesmo, amor próprio, ego inflado. E eles decidiram fazer aquela torre, a famosa Torre de Babel. Irmãos, Deus olhou aquela arrogância daquele povo, dizendo que ia alcançar Deus. Talvez Deus se lembrou até de Lúcifer, quando tentou tomar o céu, quando tentou tomar o comando da eternidade. E Deus teve que mais uma vez intervir, e Ele confundiu as línguas daquelas pessoas. Ali que surgiram outros dialetos, outras línguas, começaram a surgir ali. Eles entendiam o que eles mesmos estavam falando, mas quando eles falavam, o outro não compreendia. Então um ia pedir um tijolo, não conseguia entender o que é que o outro estava pedindo. E ali bagunçou tudo, e eles iam se tornar um só, para ficar poderoso. Deus confundiu para o homem não ficar tão arrogante ao ponto de Deus novamente ser esquecido, como no tempo de Noé. Deus separou para si, irmãos, uma nação chamada Israel. Deus pegou Abraão, um homem temente, e disse: vou novamente dar uma renovada, só que dessa vez eu quero fazer diferente. Eu não vou mexer em toda a terra, não. Eu vou levantar um povo para mostrar para todos quem eu sou e o que eu posso fazer. Será que Deus errava e ficava tentando acertar? Não. Sabe o que Deus fazia? Deus ia acertando a rota. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele ia acertando a rota. Deus já sabia de Noé. Deus já sabia da Torre de Babel. Deus já conhecia Abraão antes mesmo dele existir. Lembra quando Deus diz assim: antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Como é que a gente conhece alguém que nem saiu de dentro do ventre? Mas ele disse: antes que tu te formasse. Quando ele diz se formar, ele está falando
do primeiro embrião lá. Eu já te conhecia. Deus é o futuro, como a gente está se vendo, eu e você aqui. Deus é o futuro. E Deus viu Abraão, irmãos, antes de criar a terra. Irmãos, por que você está falando isso? Como é que você sabe? Porque ele disse para Eva. Não era falando de Abraão, era falando já de Jesus, mas ele disse: da tua semente nascerá um. Como é que Deus tão grande é esse? Alguém tenta diminuir Deus. Deus enxergou Jesus Cristo 6.000 anos, lá na frente ele estava vendo Jesus. Claro que Jesus veio muito além disso, mas Deus viu Jesus e disse assim: da tua semente vai nascer um, que vai esmagar a serpente. Deus viu. Olha que incrível, irmão. Por que não confiar num Deus tão grande como esse? A gente se preocupa com o futuro tão pouco, com o amanhã. O que é o amanhã para Deus, se ele viu 6.000 anos à frente, quando ele estava conversando com Adão e Eva, lá no jardim ainda? Será que ele não viu todos os nossos passos? Por que Deus fez promessas a mim, fez promessas a você? Por que ele fez isso? Porque ele há de cumprir. Porque foi ele quem prometeu e ele vê. Por isso Jesus falou: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Antes sejam todas as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus precisa saber do que você pensa, do que você deseja, dos seus medos, mas lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, e vem Abraão, e Abraão agora, Deus disse: agora eu vou melhorar as coisas. Abraão, de ti vai surgir uma grande nação, e essa vai ser a minha nação, e através dela eu vou exaltar o meu nome. E assim Deus fez, e Abraão veio, e gerou um filho chamado Isaque, e de Isaque saiu também a linhagem de Abraão, e de Isaque saiu de Jacó, e de Jacó saíram 12 homens, e desses 12 homens surgiu uma nação. E essa nação era a nação de Deus. Abraão era um homem de Deus, Isaque era um homem de Deus, Jacó era um homem de Deus. Mas quando chegou nos filhos de Jacó, começou a desandar novamente. Eles começaram a se corromper, e Deus teve que os levar para o Egito, para que no meio de toda aquela confusão eles não se dispersassem. Deus os juntou ali, naquela cidade, ali no Egito, no país do Egito. E ali a nação de Israel cresceu, chegando ao ponto de quando Moisés tirou eles dali, eram talvez, acho que mais de 2 milhões de pessoas, não sei ao certo. E aquela nação saiu, e vejam, Deus sempre amou aquela nação. Até hoje, Deus não deixou de amar Israel. Mas aquele povo era um povo tão duro de coração, que eles murmuraram no caminho do deserto. Eles iam passar talvez 40 dias para chegar na cidade, ou até menos, na terra prometida, mas a murmuração que eles tinham fizeram com que eles passassem 40 anos no deserto. Vejam como é a humanidade, como nós somos corrompíveis, e a gente tem que nos conservar diante de Deus, para agradar ao Senhor, como agradou Noé, como agradou Abraão, Isaque, Jacó, como agradou Moisés, como agradou Josué e Caleb. Irmãos, e daqueles milhões de pessoas que estavam no deserto, você imagina o tamanho da maldade do ser humano
só 2 pessoas entraram na terra prometida. Mas só entraram 2? Não, entraram muitas. Só que dos que saíram do Egito, só entraram 2. Somente 2. Por quê? Os outros murmuravam demais. E a murmuração, irmão, nos afasta da bênção. A murmuração nos afasta da promessa. Olha, o povo que saiu do Egito recebeu a promessa, não recebeu? Vocês vão sair daqui e vão para a terra prometida. Eles disseram: eita, agora nós vamos para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, nós vamos usufruir. Só que eles murmuraram no caminho. Entraram? Não. Receberam a promessa? Sim, mas não entraram. Por quê? Porque murmuraram. Por isso, quando nós murmuramos, nós atrasamos a bênção e chegamos até a impedir a bênção de acontecer. Por isso, a palavra do Senhor diz: por tudo dai graças. A palavra fala: bendizei. Bendizei. Irmãos, que nós não tenhamos um coração tão impuro, tão maldoso, tão triste, que a gente fique murmurando, Deus abençoando, prosperando, e nós murmurando. Como Deus vai transformar nossas vidas, nosso futuro, nossa família, nossas finanças, nossa vida espiritual? Como? Nossa saúde? Como se nós murmuramos? Deus não opera na murmuração. E aquele povo chegou a um ponto de serem tão maus que eles decidiram não querer mais Deus como rei. Eles disseram: não queremos Deus, nós queremos ser igual às outras nações. Sabe qual é o problema da humanidade hoje? Ficar olhando para os outros e dizendo: ah, fulano se deu bem, fulano tem um carro, fulano tem isso, fulano tem uma casa, fulano tem aquilo, tem um transporte, tem aquele emprego, e ficarmos nos comparando com outras pessoas, que muitas vezes a gente nem sabe quanta tristeza ele sofre dentro de si. Nas redes sociais, sorri, alegria, tenho isso, tenho aquilo, mas no íntimo do seu lar, dentro dos seus quartos, muitas vezes são solitários, ansiosos, e infelizes. E nós não podemos andar nesse barco. Não podemos. Temos que nos comportar como aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas permanece. É assim que nós temos que ser. Mas o povo de Israel não. Eles disseram: não queremos o Senhor, queremos um rei da terra. Sabe quando nós dizemos isso para Deus? Diz assim: eu não teria coragem de dizer isso para Deus. Mas sabe quando é que nós dizemos isso para Deus? Quando nós dizemos assim: eu confio que o novo presidente vai mudar a situação do país e tirar essa criminalidade, tirar isso, ou tirar essa miséria, essa pobreza, esse desemprego. Aí nós estamos dizendo assim: não queremos um rei, queremos um presidente. Claro que nós temos o dever de escolher bem, como cristãos. Mas em primeiro lugar, nós somos não do reino da terra,
não da República Federativa do Brasil, em primeiro lugar, não. Nós somos cidadãos do céu, herdeiros de uma promessa, que é a promessa do reino. Porque quando Jesus veio, ele disse: é chegado o reino dos céus. E ele disse assim, ó: alguns dos que estão aqui vão estar vivos e vão ver o reino de Deus com poder. Quando foi? No dia de Pentecostes. Samuel ficou tão triste, mas tão triste que ele ficou, Deus teve que consolar Samuel e dizer: Samuel, não fique triste, esse povo não rejeitou a você, ele rejeitou foi a mim. Samuel chegou para o povo, sabe a carteira de cigarro? Que a pessoa pega a carteira, tira o cigarro, fuma, e na carteira diz o que é que vai acontecer com a pessoa. Não diz ali o que é que vai acontecer? Mas aquilo impede a pessoa fumar? Não impede. Assim foi o que Israel fez. Não, nunca vai acontecer comigo. Irmãos, Samuel chegou para o povo e disse assim: ó, vocês estão rejeitando Deus, saibam disso. Deus vai permitir que vocês tenham um rei, saibam disso. O rei vai tomar as vossas filhas para trabalhar na casa dele e ser concubina dele, e ser mulheres dele. O rei vai tomar os vossos filhos para fazer parte do exército na hora que ele bem quiser e do jeito que ele bem quiser. O rei vai mexer no dinheiro de vocês, ele vai cobrar impostos sobre vocês, ele vai cobrar. Você vê? Você compra um produto, uma gasolina, um arroz, uma coisa, metade é imposto ou até mais. Tudo isso por quê? Por rejeitar o Senhor. O Senhor dá a terra e a terra produz de graça. A terra produz de graça, o suor é seu, claro, mas a produção é Deus que dá, a chuva é Deus que dá. Mas o povo rejeitou o Senhor. Irmãos, Deus defendia o povo de Israel com suas próprias mãos. Uma vez os filisteus vieram para derrotar o povo de Israel. Deus começou a mandar uns raios, e eles ficaram espantados e voltaram. O povo só precisava servir ao Senhor. Você acha que hoje é diferente? Não. Nós só precisamos servir ao Senhor, o restante é Ele quem cuida. Nós só precisamos ser dispostos, o restante é Ele quem faz. É Deus quem faz. Irmãos, mesmo assim o povo preferiu um rei. E veio o rei. E qual era o rei? Saul. Saul foi um péssimo rei. Aliás, foi até um bom rei, mas ele se encheu de ego. Fez tudo o que Samuel tinha avisado que ele ia fazer. Aí Deus disse assim: olha, o que eu faço é bem feito. Já que vocês escolheram um rei, vocês são meu povo, eu vou escolher um rei segundo o meu coração, para vocês verem que todas as minhas decisões são melhores do que as de vocês. Chamou Davi. Ainda que Davi fosse um homem que caiu, mas foi um homem que andou segundo o coração de Deus, e a história dele na Bíblia é uma das mais lindas que existe, e um dos maiores reis que existiu na história de Israel, se não o maior abaixo de Cristo. E Deus disse: o que eu faço é bem feito, não faço mal feito. Irmãos, depois disso, irmãos, o povo começou a desandar. Os sacerdotes que Deus tinha separado para cuidar do templo, o desejo deles agora era isso aqui, ó: dinheiro, poder, autoridade. É tanto que quando chegou no tempo de Jesus, Jesus disse assim:
Não sejam como eles, os evangélicos daquela época, que se colocam nas praças, oram alto para todo mundo ouvir, se vestem bonito, mas não se encostam perto de gente da baixa sociedade. Irmãos, e Deus, que já tinha dito lá em Eva, que da semente dela nasceria um, que ia pisar sobre a cabeça da serpente, Deus levantou aquele que consumou toda a história, e agora foi eternamente. Deus tinha feito uma promessa para Davi: Davi, o teu reino será eterno. Por quê? Jesus é da linhagem de Davi. É tanto que o cego disse: Jesus, filho de Davi. E nasceu Jesus. Jesus cresceu, e mais uma vez, como Deus preparou a arca para salvar aqueles que serviam a Ele, como Deus separou Abraão para formar uma nação pura, como Deus chamou Moisés para levar o povo a uma terra prometida, para ali eles viverem bem, agora Deus consumou tudo e juntou toda essa história. Por isso que Ele não destruiu a humanidade lá no início, porque quem quis ir com Satanás foi. Quem quis se corromper, se corrompeu. Deus não influenciou ninguém a fazer maldade e a escolher o caminho mau. Quem foi, foi porque quis. Mas Ele diz: eu não os conheço, eu não conheço aqueles que não fazem a minha vontade. Ele nem ouve. E agora Ele levantou Jesus, a última arca, a última salvação, e é salvação eterna. E agora, através de Jesus Cristo, toda a humanidade, através de Jesus Cristo, toda a humanidade podia se salvar. Só que mais uma vez, todos querem? Não. Jesus diz: eu vim para os que eram meus. Ele veio para restaurar Israel. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas agora eu vou fazer diferente. Isso aqui ninguém mais vai tirar. É tanto que Ele disse: aqueles que eu chamei, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Quem são? Nós. Por isso que a mulher samaritana ficou tão alegre, porque Ele se revelou para ela, e ela disse: doida para adorar, uma vontade grande de servir a Deus, mas era rejeitada, porque era samaritana. Ela disse: uns dizem que é para adorar em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. Onde é? Jesus disse: vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E agora não vai mais ser derrubado, porque o reino é eterno e o reino existe, ele nunca mais vai ser derrubado, que foi o reino que Jesus Cristo levantou, que é esse que nós fazemos parte. Agora, quem quer, vem. Quem não quer, vai. E a humanidade, ela está muito parecida com todas essas épocas que eu falei. A época de Noé, onde ele se preocupa agora só com os seus desejos. A época da Torre de Babel, onde o ego está tão inflado que ele se acha melhor do que Deus para conquistar tudo. Na época de Moisés, que alguns só murmuram de Deus até mesmo, e rejeitam o Senhor, e às vezes até se chamam de cristãos. Na época dos reis, quando eles decidiram que não queriam mais Deus, e hoje muita gente está preferindo buscar ídolos, respostas em redes sociais, respostas em inteligência artificial, e não mais no Senhor.
Na época em que Jesus chegou, que Israel rejeitava, assim muitos rejeitam o Senhor, mas como sempre houve um Noé que Deus se agradou. Noé, que Deus se agradou. Um Abraão, que Deus se agradou. Um Moisés, que Deus se agradou. Um Josué, um Caleb, que Deus se agradou. Um Davi, que Deus se agradou. Um Jesus, que salva a humanidade. Deus, Ele está vendo, sabe quem? Os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Quem são? Eu e você, que estamos e devemos servir a Deus, cuidando para não cair, mas mantendo firme os nossos pés na rocha que é Cristo, e essa é a nossa salvação. Amém? E que nós venhamos nesse século, nessas épocas, confiar e esperar, porque o Senhor Jesus Cristo, no momento certo, Ele vem nos buscar para a eternidade. E quando chegar a eternidade, consumou-se tudo. Nunca mais nós veremos toda a história que eu contei se repetir, senão somente as partes boas. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.